efetivamente falando. Vamos lá. Opa, aula passada, para facilitar, já está aí, né, os temas que a gente viu. Divisões do corpo humano, conceitos de fisiologia, células e tecidos, perdão. Alguém se recorda das divisões? Essa a gente viu na primeira aula, viu na aula passada também. Ah, legal. Cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores. Qual é o mesmo conceito de fisiologia? É a ciência que estuda o funcionamento do organismo, ou do nosso corpo, tá certo? Quem são as células mesmo? As menores unidades do nosso corpo, que constituem basicamente tudo que tem no nosso corpo. São elas que, quando se agrupam, formam os tecidos. Que se agrupam e formam os órgãos. Lembram? Células se agrupam, formam os tecidos, que se agrupam, formam os órgãos, que se agrupam, formam os sistemas, que se agrupam e formam o organismo, ou o corpo como um todo. Esse é um resuminho da aula passada, né? Na aula de hoje, é o que eu brinquei, acho que o Gustavo falou que queria ser uma especialidade da medicina, e eu falei, olha, com certeza eu não seria isso, e não seria também da área ortopédica. Aí a gente vai ver o porquê, né? Tem vários porquês, mas assim, no fundo, esse sistema é muito curioso, tá? Eu acho ele muito curioso. Esses são os dois assuntos que a gente vai ver hoje, sistema ósseo e também a classificação dos ossos. Perguntas. Vamos lá. Você, embora eu tenha falado isso na última aula, né? Mas vou perguntar de novo. O nosso sistema ósseo é estagnado? Tipo assim, ele é parado, imóvel, duro ou tem vida? Tem vida. Perfeito. Tá bom. Por que tem vida? Por que a gente consegue afirmar isso? Porque tem movimentação. Tem movimentação. Tem os nervos que permite o movimento. Uhum. O que mais? Deixa eu ver se alguém mandou nessa. Ah, não é aqui não. O que mais? Tá certo. Mas tem mais coisas. Por que eu posso afirmar que os meus ossos são vivos? O líquido, o sanguíneo que passa por ossos. Pode ser também. E por que a gente vai ver o nome disso, mas os meus ossos se renovam. Conseguem se renovar. Isso acontece por conta de um trabalho de algumas estruturas específicas que a gente vai ver ao longo da aula também. Então, por que é que, geralmente, quando você tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, principalmente de força, enfim, os seus ossos são mais rígidos? Porque esse tecido, que é vivo, consegue se alimentar do cálcio, dos outros nutrientes que você come, e por causa da atividade física, ele se fortalece. Como se você desse as condições ideais para esse tecido vivo se fortalecer e, portanto, fazer seu osso ficar mais vivo. Mas tem um nome para isso, a gente vai ver daqui a pouco. Outra pergunta. Claro, né? Não vou perguntar se existe uma classificação, porque o capítulo chama classificação, né? Certo? Alguém? Alguém sabe uma classificação? Boa noite. Ah, tudo bom? Tipo assim, cadê o professor? Lógico. Você tá bem? Deixa eu achar você aqui. A Laiane? Não. Não veio. Leitinho. Ela não veio. Ela mandou mensagem, acho que foi semana passada. Ela não conseguiu. Ela tá fazendo aula online? Não, acho que não. Eu acho que... Bom, vamos lá. Classificação. Alguém consegue me dizer uma classificação dos ossos? Você não pode colar, hein? Deixa eu
pegar minha... Tem os longos. Ah, legal. Curtos. Curtos, longos. Irregulares. Está no capítulo 4, página... Quer dizer, essa pergunta é do capítulo 5, mas hoje a gente começa no capítulo 4, página 5. Tem... Você lembrou vários, tá certo. Mas tem mais outros. Tem. Alguém lembra que o Scala não falou? Nossos planos. Mas por acaso, será que são os ossos planos? Por que será que ela falou? Sim, são os planos e outros mais. Por que vocês acham que existe uma classificação dos ossos, galera? Eu não sei mais, eu acho que tem mais dois, que tem um nome bem estranho, né? Tem nomes... Esse pneumático faz sentido, a gente vai ver o porquê. Mas é estranho mesmo, é estranho, mas o nome tem uma lógica. Pneuma, de ar, pneumático, tipo de pulmão, Por que vocês acham que a gente tem que classificar os ossos? Para diferenciar qual a função deles, onde eles se encontram, onde está. E os seus formatos. Porque os ossos longos, porque tem esse nome, porque são maiores, são longos. São diferentes dos curtos e por aí vai. Tem parece ponto do Os dedinhos. Ei, Larissa, você vai ver. É isso que a gente vai ver hoje, ó. Algumas imagens aí. E vamos lá. Agora sim entrar de fato, né? Agora essa pergunta é uma problematização. Senão a gente ia ser uma gelatina, né? E não serviu. Tá bom. Dependendo do sentido, eu concordo, faz sentido. O que mais que vocês... A Ana falou, galera de casa, porque a gente tá pareceria uma gelatina. Deixa eu arrumar. Acho que faz sentido. Não teria movimentos. Por que você acha que não, Ana? Porque o nosso corpo faz, tipo assim, deixa o nosso corpo mais reto, deixa ele na postura certa. Tá bom. O que mais? Tá certo, é isso aí. Porque se eu não tenho uma estrutura, carne, com certeza não consegue fazer movimento. Então eu tenho a junção do músculo e dos ossos para poder auxiliar no movimento. Tá certo. Por que mais, gente, que a gente tem ossos? Para além desse auxílio nos movimentos. Quem falou? Quem mais? Bavi, matou uma palavra-chave. Sustentação. Sustentação vem de sustento. Acho que a gente falou no ano passado. Mas basicamente é fazer com que eu consiga permanecer de forma ereta, sustentada na mesma posição. Então, por que eu caminho e não caio? Por que eu não desmonto igual uma gelatina, né? Porque tem ossos que me permitem ficar na mesma posição. Esses ossos dão condições para o meu corpo ficar ereto, firme na mesma posição. Como a gente está, a Raíssa, a Ana Livre, por aí vai. Bom? Então, a sustentação é uma palavra-chave que tem tudo a ver, né? Por que é que esse prédio que a gente está, e a casa onde o pessoal está, não cai, graças a Deus, sobre a gente? Por causa da estrutura. Se eu não tenho as colunas, tudo desmonta, desmorona. Viram recentemente um prédio, desabou lá e matou uma galera. Por quê? Cálculo errado, a gente chama... Morei com alguns engenheiros, e eles chamam isso de cálculo estrutural. Então, o cálculo estrutural foi feito de maneira errônea. Quando calcularam quanto cada coluna conseguiria suportar, erraram o cálculo. E aí erraram no cálculo e obviamente, o pessoal seguiu a risca, que estava escrito lá no papel, fizeram uma estrutura mais pesada do que as colunas conseguiam suportar, e aí desabou. Isso acontece também com o nosso corpo? Em algumas doenças, sim.
Por exemplo, qual que é a mais... Acontece, você engordar. Pode acontecer, porque você está muito mais pesado. Depende da forma do seu corpo. Depende. Às vezes tem aquelas pessoas que têm a perna mais fina, Uhum. e elas vão engordando, o meu quadrado tá assim. Ah. Ele engordou demais e ele não sustenta muito, pode dar, porque as pernas dele não consegue suportar. E dói muito, ele fica postando. Então, não tem como também. A gordura também é preferível, né? Porque, por mais que você acerte um cálculo, se o peso está acima do que você projetou para ser, vai desabar. É a mesma lógica, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma doença óssea. Nada, nenhuma doença nos meus ossos, nem na cartilagem, não. Mas se eu estou muito acima do peso como eu estou, 25 quilos, esse é o meu caso, isso vai comprometer a minha estrutura óssea, com certeza. Não vou desabar porque eu tenho a coxa um pouco mais larga, mais forte. Mas, com certeza, as minhas articulações já estão sendo prejudicadas, né? Então, essa é mais uma justificativa. Então, a Ana falou que a gente ficaria como uma gelatina. A Mavi falou da sustentação. E eu, no Maria do Carmo, a Larissa falou sobre a estrutura ou estruturação. Então, são esses três principais motivos ou causas que justificariam. E aí, Gustavo? Entra aí. Vou apresentar para você. Boa noite. Boa noite. Espera aí. Vamos lá. Essa pergunta é diferente. Parece ser a mesma, mas não é. Qual a importância do sistema ósseo? Para a orientação do corpo, né? Já falamos duas coisas. O que mais? Pode ir falando aí. Proteção, sustentação, auxílio no movimento. Opa. Tem mais um? Não sei, será que tem? Proteção, sustentação, auxílio, movimento. Será que tem mais alguma coisa? Acho que não. Não? Galera de casa, o que vocês acham? Deixa eu colocar. Ó, a Ana falou proteção. E aí um exemplo típico a gente falou bastante, tórax. Tenho ossos que protegem os meus órgãos vitais. Por exemplo, pulmão e coração. A caixa torácica, né? Que protege. Ó, por que o meu coração não está sendo impactado aqui? Porque eu tenho ossos que protegem. Se o meu coração tivesse exposto, esse tapa que eu dei teria, com certeza, teria dado ruim, né? Eu bati bem forte. Mas por que não acontece? Porque tem uma estrutura rígida que protege os meus órgãos sobre impactos. Sustenta nos movimentos, como o Gustavo falou, que a gente falou há pouco também. E, sustenta o meu corpo e auxiliam no movimento, que foi o que o Gustavo disse, que a gente já falou. Tá bom. O que mais? Essa. Alguém consegue ver mais alguma função do sistema ósseo? Tem uma muito importante. Só que ela é discreta. Não foi falada ainda, inclusive nem na aula de hoje, nem na aula passada. Tem a ver com proteção também. Então, é algo na linha que a Ana disse. Mas não é necessariamente uma proteção desse tipo que eu estou fazendo aqui. Impacto físico. É uma proteção contra outras coisas. Contra agentes invasores. né? A gente vai ver que o sistema ósseo tem um papel importantíssimo na formação de células de defesa. Bem legal, tá bom? Então, esse cara auxilia na produção de células de defesa. E aí, obviamente, as células de defesa nos defendem. Defendem o nosso organismo contra agentes invasores, bactérias, vírus, por aí vai. Mas, basicamente, são essas as grandes funções do sistema ósseo. Opa! Olha aí. Por que você acha que o atendente de farmácia deve saber sobre o sistema ósseo? Tem doenças que são relacionadas com os ossos, né?
Tem? Tem. Qual? Osteoporose. Tá certo. Tá certo. Mas o que isso tem a ver com o atendente? Ele tem que saber para poder... Pode falar, tá certo. Pode falar que eu tô te ouvindo, tá? Só ver se tem alguém com dificuldade de entrar. Pera aí. Quer saber o medicamento correto para ele passar, mas ele vai lá na farmácia perguntar sobre remédio e tal, tipo uma vitamina, ele vai saber. Tá bom. Quem mais? Tá certo, né? Dá para eu conseguir ajudar alguém? Ou pelo menos... tem pessoa que também quebra o osso e vai lá na farmácia ver. Acontece também. Pode acontecer, é verdade. Dependendo do tamanho da cidade, ou dependendo a confiança que essa pessoa tem na equipe, pode acontecer, com certeza. Com certeza. O que mais? Era a Luciana que ela queria entrar. Deu certo, mandei para ela. Por exemplo, eu sou um idoso, uma idosa. Aí chego lá na farmácia, deixa eu ver alguém aqui. Aí tô lá, eu e a Raquel. A Raquel é atendente, a Raquel e as duas Raíssas. Elas são a equipe lá que no horário que eu chego lá. Aí eu sou uma senhora de, sei lá, 60 anos. Cheguei, a Luciana, cheguei e relato para as meninas que recentemente eu tenho sentido umas dores e um dia desse eu estava andando e tropecei e quando caí, para não bater o rosto, eu coloquei as mãos na frente e machuquei o meu pulso. Até aí tudo bem, certo? Só que uma semana depois, também estava andando e eu espirrei e fraturei uma costela com um espirro. Nossa. E aí eu chego lá e falo, Raíssas, né? Raíssas no plural e Raquel. Olha, aconteceu isso comigo. Vocês acham que elas poderiam ajudar? Claro, aí meninas, vocês podem também responder, né? Afinal era com vocês a situação. Você acha que, tipo, claro, né, gente, a gente não é ortopedista, ninguém vai aprender a colocar o osso no lugar, não tem nada a ver isso. Mas essa é uma informação que vocês vão aprender hoje, por exemplo. Pode ser, Ou receber uma orientação, olha, a gente aqui não consegue ajudar a senhora, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual é a causa da senhora ter fraturado, porque não é normal espirrar e fraturar uma costela. Você tem que falar para a pessoa ir no médico. Por exemplo, isso, dá orientação para procurar um serviço. Mas qual doença poderia ser? Não que seja. Não sei se é, não fiz exame. Mas que doença? É bem característico isso que eu falei para vocês. Espirra, fratura. Cai, fratura. Anda, quem falou? Larissa falou. Andando, o cara quebra o osso da perna, quebra o fêmur. Pode ser falta de vitamina também. Fraqueza no osso, ou falta de vitamina. Tá bom, mas tem, e o nome? Deixa eu ver se alguém matou. Isso que o sol é importante, né? Você tem que tomar vitamina que o sol dá pra gente. Isso, olha lá. E a Thalita falou um pouco também. Do que a Ana falou, falta de vitamina. Mas uma doença que recebe que tem essas características. Acho que as pessoas nessa pandemia devem ter ficado muito. Pode ser. Oi? Nessa pandemia as pessoas devem ter tudo ficado constipado. Agora tá voltando à exposição, né? Solar. Mas uma doença que é bem característica é a osteoporose. Por isso que eu frisei mulher, 60 anos, e dei esses dois casos. Porque a osteoporose é mais comum em mulher, principalmente depois que param de menstruar, porque o hormônio estrógeno não é mais produzido e os ossos ficam frágeis. Se não fizer reposição hormonal, ter uma alimentação regrada, rica em vitaminas, se não pratica atividade física, como a Larissa falou, se não se expõe ao sol e por aí, fica mais frágil. O fato da mulher não menstruar também prejudica os ossos? Prejudica, porque é o seguinte, ó. Quer ver? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Usem a criatividade sempre, né? Isso é um osso. E aqui, isso que a gente tem aqui em amarelo, ó. Digamos que é como se fosse uma proteção
do estrógeno, que é esse hormônio que a mulher deixa de produzir quando para de menstruar. Professor, eu não menstruo tem 7 anos. Será que eu tenho problema? Você faz algum acompanhamento? Não, eu uso DIU, mas o meu ele não deixa menstruar. Uhum. Eu uso DIU Mirena, na verdade. Mas tipo, você faz exames rotineiros para saber como vai o seu organismo em relação a isso? Na verdade, é muito tempo, mas eu vou um pouquinho vez no ano, não sei lá. Porque o que acontece? Esses exames de rotina são importantes porque a gente consegue pegar a falha de vitaminas, como a Ana falou, eu acho que a Thalita falou também, e para que a gente consiga auxiliar. Porque no caso de mulheres que estão no processo que já não mais menstruam, isso aqui começa a acontecer. Ó. O estrógeno reveste o osso da mulher, deixando mais forte, mais rígido, mais forte. Só que, obviamente, se a mulher para de menstruar, essa produção, declina, né? E aí, essa proteção extra, ou essa, rigidez, digamos assim, extra, é anulada. Então, se essa mulher não pratica atividade física, não se preocupa com a ingestão de vitaminas, não toma sol, tá nessa fase, ela é uma fortíssima, e ainda se tem genética e por aí vai, é uma fortíssima candidata à osteoporose. Por quê? Porque a osteoporose é uma doença onde basicamente os ossos tem esse nome porose, porque vem de poros. Quem já comeu soufflé? Com certeza alguém já comeu, né? O osso ele tem cheio de porinhos, né? Não tomar sol na tarde. É porque a vitamina D auxilia na força dos ossos. Então. Eu vou ter que mostrar para vocês, né? Ei, Ana. Quer ver? Só tem vitamina D, né? Que a vitamina D influencia no. Porque a vitamina D auxilia na rigidez, digamos assim, dos seus ossos. Eu não sei se vocês aqui conseguem ver. Aqui, acho que fica melhor. Tá vendo que tem tipo uns buraquinhos? Isso a gente chama de poros, como se tivesse ar aqui dentro, circulando entre o chocolate. Vamos supor, uma analogia, que isso aqui... Olha? Tá gostoso, né? Eu vou tirar porque tá torturando todo mundo, pelo jeito. Mas, assim, basicamente... Não estava salgado demais? Mas, ó, os nossos ossos também são assim, são porosos. E aí, ó... deixa eu colocar aqui, porque... Quer ver, ó? Vou parar de torturar você. Opa! Justamente isso, parar de torturar vocês, né, mesmo? Mas é só para vocês aqui, pronto. Pronto. É mais fácil aqui, né? Entendi. Deixa eu ver a galera de... dá para ver. Porque você pegou o chocolate. Lembra? Porque osteoporose vem de porose, poros. Espaços onde o ar corre, circula. Vejam essa imagem. Mas por que? Olhando assim, Poros? justamente a circulação de ar e outras coisas que a gente vai ver também. Olhando nessa imagem, qual nessa sequência? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Qual desses ossos parece estar mais poroso? O de lá, último, de né? lá. Exato. O da direita. E seria o 4. Perfeito, Gustavo e Lidiane. Dá para ver que você tem... Deixa eu fazer download dessa imagem. Deixa eu ver se aqui está melhor para ver. Aqui dá para ver melhor. Fazendo download aqui para mostrar para vocês. Vocês vão ver aqui. Um aumento nos intervalos. Cadê você? Aqui. Essa dá para ver perfeito. Ó. Quando eu tenho mais poros, a estrutura óssea começa a ficar mais fina. Aí é aqui que começa, assim que, a grosso modo, né? É aqui que o problema se inicia. Deixa eu só salvar aqui. Mas tem osteoporose no fio do ossos? Pode ser. Eu escutei falar isso. Mas não pode se nortear só por isso, tá? As pessoas falam assim, tá frio, aí mexe com osteoporose. Tem muito também, tem muito de superstição, muitas dessas coisas. Não se oriente por isso, tá?
Ó, vejam isso aí, ó. Deixa eu só ver se a galera de casa... Ah, dá para ver, perfeito. E eu ia fazer pergunta, mas está na cara, né? Tá escrito aqui, né? Vamos ver, ó. Vocês conseguem ver aqui? Olha a grossura do intervalo entre os poros. Dá para ver aqui, ó? É mais fácil quebrar isso aqui ou isso aqui? Isso aí. Porque os intervalos são maiores, mais largos, mais espessos. Consequentemente, o osso aguenta mais pancada, impacto. Só que olha quando isso aqui é um osso normal, tá? Tá aqui embaixo, ó. Opa, aqui, ó. Osso normal. Tá vendo a largura aqui, ó, nos sulcos, ó? A largura nos espaços. Esse é um osso saudável, um osso normal, bom, um osso legal. Olha isso agora. Olha a finurinha disso. Assim ele fica mais fácil para quebrar. Fica, porque ele fica mais frágil. Percebem, tipo, que o intervalo, como a estrutura diminuiu, ele tem muito mais ar dentro. É como o chocolate, não me entenda mal, tá? Só um exemplo. O chocolate, como ele tá tem mais ar, se você fizer isso, ele tende a quebrar. É por isso que eu não gosto do chocolate, porque ele não enche. Achei que você ia zoar, eu gosto, é muito ar dentro, eu gosto de coisa mais densa. Mais densa, né? Que aí, nesse caso, Raquel, seria um chocolate, vai nessa linha aqui. Agora, o soufflé, ele é mais leve mesmo. Ele é mais leve, mais requintado, sei lá. Não vai, né? Não enche. Então, assim, ó, por que isso aqui acontece? Porque a gente vai ver a lógica, mas tem uns caras que estão trabalhando em excesso aqui. Lembra quando eu falei que o nosso tecido é vivo? Tem. Eu lembro, você falou. Algumas estruturas. Eles trocam a parte do osso que está velha Isso. do osso que tá nova. Isso. Tem uma estrutura que retira o tecido ósseo velho ou morto, e tem outros caras que vêm refazendo esse tecido. No caso do chocolate. Nesse caso aqui, estão trabalhando em excesso. Então, eu tenho uma retirada muito grande do tecido ósseo. E a galera que vem reparando não está dando conta. É como se eu tivesse várias dinamites, eu vou mostrar ao longo da aula, tá? Só estou dando um resumo. Mas eu tenho um processo de destruição muito acelerado do osso, e quem reconstrói o osso não está dando conta de reconstruí-lo. Por isso que o osso fica assim, ó, cheio de buracos e muito mais frágil, tá bom? Mas a gente vai ver daqui a pouco isso. Acho que daqui a pouco, literalmente, nos primeiros slides. Tá? Então é por isso que, por exemplo, você pode ajudar, auxiliar alguém como atendente. Por exemplo, você pegar o caso de uma senhora assim. Lucas, mas ela está questionando de algumas coisas que eu nunca vi. Orientação médica. Orienta a procurar um serviço. A gente não é especialista, não é enfermeiro, não é... Se nem o farmacêutico dá conta de responder, não é você, atendente, que vai dar conta, né? Porque é ele que é o responsável por informações mais técnicas como essa. Deixa eu mandar essa imagem lá no grupo. Vamos mandar essa aqui mesmo. Olha essa imagem que linda aqui, dá para ver bem mais. Opa. Vamos mandar essa aqui só para a gente lembrar. Bom, show de bola. Seguindo. Aí, a lógica da... Deixa eu ver se tá... Opa, peraí. Peraí que deu... Agora sim. A lógica da estrutura. Antes de colocar tijolo, antes de colocar telhado, antes de subir parede, antes de colocar fiação, antes de tudo, o que eu faço? A estrutura. Pois sem estrutura nada disso fica de pé. No nosso corpo, a lógica é exatamente a mesma. Se eu não tenho uma estrutura confiável, sólida, né, rígida o suficiente, a tendência é que tudo desabe, né? E a gente vai começar a ter alguns problemas, como no caso da osteoporose. Mais imagens. A ideia é a mesma que a Mavi também disse, né? Sustentação, estruturação e tudo mais. Aí que eu coloquei essa pessoa aqui com calculadora, que é o famoso cálculo estrutural, né? Projetista. Aí. Então, o esqueleto é uma estrutura viva,
capaz de se adaptar ao meio, ou seja, o corpo consegue suportar a ambientação conforme as suas necessidades. Isso acontece muito por causa, sim, que o nosso corpo consegue se adaptar e tudo mais, mas grande parte por causa desses caras aqui, ó. Osteoblastos, vejam que eu coloquei um risquinho embaixo do B, embaixo do C, porque a única diferença dessas palavras é isso. Um com a letra B faz uma coisa, e um com a letra C faz outra coisa. Tá aí, o que cada um faz. O com C. E tem um problema ao contrário da osteoporose, né? Que eles colocam muito osso e deixa sem ar. Se você estiver falando, tipo, no caso da gota, é um outro processo. É a gota que você está falando? É. Não, a gota é outra coisa. Tipo assim, a pessoa vai criando muito osso. Tipo isso. Não sei. É um acúmulo de... Não. Não, esqueci o nome. É do... Eu vou falar sobre ele também. Agora me fugiu a palavra. Ele é famoso. Ácido úrico. Acúmulo de ácido úrico nos intervalos, nas juntas, nas articulações dos dedos. Então tem um acúmulo, não era para ser assim. Então ocorre um erro no organismo, começa a acumular muito ácido úrico aqui, aí vai enchendo, causa inflamação, por aí não. Bom? Então, ó, os caras com C consomem o tecido velho. Osteoclasto com C. O osso está velho, esse cara vem e começa a reabsorver, começa a pegar, a captar. Quando ele faz isso, obviamente, ficam buraquinhos. E aí vem o cara com B e pensa no asfalto. Primeiro lembra que vai sempre a máquina na frente, depois vem a outra máquina que deixa o asfalto lisinho. É exatamente a mesma lógica. Eu tenho alguém que... aquela que eles quebram lá. Para poder absorver melhor o piche lá, o material que eles utilizam, vem com aquele rolo compressor para forçar mais ainda. É essa a lógica. Tudo que está velho, o osteoclasto retira e o osteoblasto vem tapando, vem fechando, digamos assim, os buraquinhos e fortalecendo o osso, dando ou permitindo que essa estrutura seja viva. Não é algo estagnado. Não, ela se renova de tempo em tempo. E aí tem mais uma imagem que demonstra a mesma coisa. Os caras com C... Os caras com C destroem e os caras com B, ou osteoblastos, constroem. Um destrói ou reabsorve, o outro constrói. Tapa buracos para que o seu osso esteja em perfeitas condições. Aqui, né? Ó, aqui embaixo, ó. Com C, osteoclastos reabsorvem o tecido ósseo velho. Blastos recompõem o tecido, só que nesse caso, né, com o tecido osso. Com o tecido novo, perdão. Vamos lá. O nosso sistema ósseo é composto por ossos e cartilagens. A gente viu um pouco sobre isso na aula passada, sobre as articulações, de forma sólida e conectiva. O que será que essa palavra aqui quer dizer? A Larissa falou. Com outras palavras, mas ela falou isso aqui. Conectiva. Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Não. O que vocês acham? Por que essa palavra aí? O que é conexão? É algo que... Isso. Ou que trabalha... Oi? Ligado. Que está ligado. Há um elo, uma ligação, e essa ligação permite que o movimento aconteça de forma correta. Então, os ossos estão ligados ou conectados às outras estruturas do nosso corpo. Aí a Larissa falou, se não tem... Larissa, não lembro. Se não tem estrutura óssea, eu não consigo realizar. Eu vou desmanchar parecendo uma gelatina, né? E por aí vai. Bom, beleza. Então, essa estrutura, né, se dá de forma sólida e conectiva, e é o principal tecido de apoio, ou seja, na prática, que mantém o nosso corpo em pé. Seu movimento está relacionado a vários tecidos acoplados. Acoplados são tecidos colados. Os músculos
São soltos os ossos? Não, são colados, né, digamos assim, né? São acoplados. Fazem parte da mesma estrutura para permitir que você realize movimentos e por aí vai. Vamos lá. E aí, enquanto feto, o ser humano tem cerca de 300 ossos e depois a gente vai perdendo essa quantidade, fica em torno disso aqui, ó, 206 ossos rígidos. Uma das funções é a proteção de estruturas, a Ana, se eu não me engano, disse, além de manter o corpo em pé, que foi o que a Mavi disse. A Mavi falou sustentação, a Ana falou proteção. Mas olha aqui também, ó, produção de células de defesa, por exemplo, quando a gente fala do processo chamado hemopoiese. Vamos lá. Alguns chamam de hemacitopoiese ou hematopoiese. Quando eu estava no médio, eu aprendi esse termo aqui, hematopoiese. Mas ambos significam exatamente a mesma coisa, tá bom? É um processo de renovação das células no sangue. Pergunta: é importante que as nossas células estejam renovadas? Se sim, por quê? Ou se não, por quê? O que vocês acham? Tem que ter renovação celular? Sim. Claro, né? Com certeza, né, Raíssa? Lógico. Se eu tenho renovação dos ossos, muito mais das células, que estão a todo tempo se multiplicando e precisam se renovar para que o meu corpo funcione bem, como eu espero, e por aí vai. Não, a lógica é essa, exato, tá bom? Imagina. Então, ó, as células circulantes do sangue têm características especiais, tá bom? E aí tem umas características essas aqui, que, por exemplo, muitas têm a vida limitada, né? Tem um tempo para nascer e para morrer, assim como a gente. Eu deixei aqui, depois para você, eu vou mostrar na aula, mas eu vou passar essa aula para você, você clica aqui nesse link, e aí tem algumas coisas legais aqui relacionadas a esse processo de renovação das células, tá bom? Há uma informação extra, não tem na apostila, mas eu acho legal, se você tiver interesse e tempo, dar uma conferida. É só clicar, ó, tá vendo aqui, ó, um hiperlink, ó. Clicou, você vai ser direcionada para lá. Tá certo? Vamos lá. Olha que legal. Lembra que eu falei que tinha uma função que a gente quase não fala, né? E eu falei dessa renovação de células e tudo mais. Vejam esses caras. Exatamente, Lidiane. É por conta desse processo que acontece nos ossos, que a gente chama de hematopoiese, que ocorre a produção dos glóbulos vermelhos. Não tem noção quem são esses caras, professor. Olha aqui, ó. São os caras que são os responsáveis, que auxiliam no transporte do oxigênio. Não precisa nem perguntar se o oxigênio é importante, né? É, com certeza. O que isso significa, gente? Se eu tenho um sistema ósseo falho, provavelmente a renovação celular é falha e provavelmente eu vou ter dificuldades em oxigênio e imunidade por conta desse sistema ósseo. Vejam, essa característica do sistema ósseo está escondida, quase ninguém fala. Toda vez que a gente fala de osso, você pensa em proteção, estrutura, sustentação e tudo mais, mas geralmente a gente não se lembra do papel do sistema ósseo na nossa imunidade e também no transporte de oxigênio. Em vista disso, há necessidade, portanto, de renovação constante, né? Porque se não há renovação, eu fico com problemas de oxigenação e problemas de imunidade. Posso morrer, em outras palavras, por conta disso. Então, veja a importância desse sistema. Não é só proteger ou sustentar, é também, ou tem um papel fundamental nesses dois processos. Proteger o nosso corpo de invasores e também auxiliar no transporte de oxigênio. E sem oxigênio a gente padece, né? Olha lá, a Ana falou, aí Ana. Talvez os dois principais exemplos de proteção. A gente viu o nome disso semana passada, lembram? Caixa. Aqui, desse aqui, ó. É, isso. Mas o outro sim. Esse aqui é craniana e esse é torácica. Então aqui eu tenho o cérebro, né? Aqui dentro. A gente vai ver daqui a pouco o sistema. Daqui a pouco assim, logo mais, né? Não hoje. Sistema nervoso. E aqui eu tenho os pulmões, coração e coração abrigados, protegidos aqui.
Quase todo, assim, impacto normal. Então, assim, se você cai de bicicleta, seu coração não vai explodir, por exemplo. Por quê? Tem alguém que me protege. Quem já caiu de árvore? Por que é que seu coração não... Já caiu, né? Uma vez eu caí. Quantas vezes? Várias, né? Não foi pegando manga, não, né? Manga e goiaba batem o recorde, né? Nossa, eu já caí também. No Goiás. Ixi. Então, assim, ó, o esqueleto pode servir para proteção, e aqui a gente tem os exemplos. Pode servir também, como a gente viu, quando a gente fala de glóbulos vermelhos, para imunidade, para defesa do nosso corpo, ou também, quando a gente fala dos glóbulos brancos, para transporte do oxigênio. Necessariamente, toda vez que a gente fala do sistema ósseo, a gente tem que falar delas. Larissa deu um exemplo claro agora de articulações. Lembra? Articulações, assim, de um jeito bem simples, é todo encontro de ossos. São as juntas. Você tem... Por que o meu braço consegue dobrar? Fazer isso aqui, né? Braço e antebraço. Porque eu tenho articulação aqui. Uma junta que permite esse movimento. Por que o meu pescoço gira? Minha perna, por que eu consigo andar, dobrar o joelho? Porque eu tenho uma articulação que permite que eu realize esse movimento. Estender e recolher o meu joelho, minha perna, panturrilha, por aí vai. Então, articulações são encontros de ossos que podem apresentar problemas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Bom, então, essas articulações são responsáveis pela movimentação e pela conexão entre os ossos, como a gente já viu. Bom, você está com sono, né? Anatomia é assim. Infelizmente, é uma aula densa. Tem como a gente fugir muito. Se quiser, eu posso acender a luz, talvez, não sei se melhora. Se quiser, por mim não tem problema. Não? Quando você entende, mesmo quando você funciona, mas quando você entende. Dá para tocar, né? Aula, até passa. A demorar cansaço. Bom, mas tá gravando, depois eu mando o link lá. O João não parou o dia inteiro. Ei, o que você fez, Gustavo? Você não parou? Hoje eu fui na escola, aí depois eu fui ver minha namorada, aí depois eu... menino. Aí depois eu fui na escola. E eu tava trabalhando em função da frente de você. Oi, Gustavo, olha. Cuidado com o que você faz aí, olha. O Johnny tá de olho. Né, Maria? Ele tava lá me cuidando. Eu? Foi lá, namorada. Ei, Gustavo! É ele mesmo, é ele! Peraí, foi no Jardim Aeroporto. Talvez você viu com o sósia dele lá. Não, sério mesmo. Ou ele tá escondendo ouro. Ô, você me viu lá? Vi. O movimento das articulações depende da forma dos ossos que entram em contato, e obviamente essas articulações podem ou não limitar o osso, né, o movimento. E aí existem algumas classificações dessas articulações. Vamos lá. Você tem monoaxial, mono 1, né, cotovelo, biaxial, punho, e tri, de 3, ombro e quadril. Lembra o quadril onde a gente encaixa, o ombro e por aí vai. Eu peguei essa imagem para mostrar para vocês alguns exemplos locais onde a gente tem articulações. Geralmente, quando a gente fala de articulações, você geralmente pensa o quê? Cotovelo, alguns pensam em dedo, sei lá. Essa aqui quase nem todo mundo se lembra, mas você tem uma articulação aqui. E é ela que permite que você faça o movimento perna. Bom, tem outros vários, né? Eu peguei várias. Tentei pegar uma imagem que demonstrasse isso aí. Várias articulações espalhadas pelo nosso corpo e que possibilitam os movimentos do nosso corpo. Tá bom?
Pergunta. A gente vai falar um pouquinho delas, um pouquinho só. Qual é o nome da doença? Não necessariamente ataca só articulações, mas principalmente, bem famosa inclusive, que ninguém sabe a causa, por que ela acontece. Qual é o nome da doença que a pessoa fica com dor no corpo todo, principalmente nas articulações? Dengue. Pode ser dengue, mas é outra. A dengue a gente sabe a causa, que é o Aedes aegypti, lá o mosquitinho. Não é. Oi? Coluna. Doença o quê? De coluna? Coluna. É uma doença? É uma doença. Febre, Da febre. a gripe. Não, porque a gripe a gente sabe, é algum invasor. Ai, eu tô com o nome na boca. Quem sabe? Eu conheci uma pessoa que tinha essa doença, e até eu conhecê-la eu achei e falei, já ouviu falar, parece ser verdade, porque você tem muitas pessoas reclamando com esse mesmo sinal. Não, a gente sabe a causa também, é uma que a gente não sabe. Mas vai indo aí que você acha que você acerta, mas vai caminhando por aí. E aí eu conheci uma pessoa que tinha, e quando estava atacada, digamos assim, entre aspas, atacada, essa minha colega nem ia na escola. Não. Não, professor, não é rinite, não, né? Não, rinite a gente sabe. Sinusite a gente sabe. Começa com F. Fígado. Não. Começa com F, né? Mas não. Fibromialgia. Tem que tomar aquele remédio lá. Fibromialgia. É um mistério tremendo. A galera está procurando, pescadores no mundo todo tentando encontrar a causa e o tratamento para isso. O corpo da pessoa fica todo inflamado, todo arrebentado, principalmente articulações, dá febre, cansaço, fadiga. Se toma banho, dói. Se fica na cama, dói. Se fica em pé, dói. Tudo dói. E assim, é uma doença, infelizmente, crônica. Então, assim, não tem, até o momento, lógico, né, não tem cura. Então, se você recebeu o diagnóstico de fibromialgia, tem tratamento, mas até o momento a gente não tem cura. Então, por isso que eu peguei essa imagem, só para também já fazer só para você imaginar o tanto que deve ser ruim o seu corpo todo ficar arrebentado, assim como... Tá vendo essas regiões que estão em destaque, ó? Ficar todo dolorido, você ficar indisposta, porque quem tem fibromialgia, essa é minha aluna, essa é minha amiga. Eu fazia trabalho com ela, a gente fazia trabalho em grupo, ela era lá de São Carlos, da terrinha. Ela, quando atacava, não ia para a escola, ficava semanas sem ir na faculdade, por causa do impacto que isso tem na vida dela. Incapacitava totalmente a menina. E menina jovem. Não, essa amiga minha tinha 30 anos. Não. Não. Tá bom? Aí, ó, mais um exemplo. A ideia seria essa, né? Tipo, alguma coisa assim que detonasse, né? Que prejudicasse, causasse dor em todo o seu corpo. É horrível. Horrível, Ana. Bom, eu mostrei essa imagem semana passada, não muda, né? Olha aqui de novo, agora vocês já entendem, ó. O que são esses negocinhos aqui mesmo? Os poros. Exato. Lembra, a gente viu essa imagem aqui. Eu mostrei no Google, né? Mas é essa imagem. E eu tenho aqui, ó, as articulações, que ficam aqui nos encontros dos ossos. A ideia é reduzir, tem alguns objetivos, né? Reduzir o impacto, porque se eu não tenho nada entre os ossos, o que acontece com eles? Se chocam. Imagina, osso com osso. Imagina a dor. Uma mãe de um grande amigo meu tem um problema no joelho, e acontece isso com ela. Ela não pode caminhar, não pode nadar, enfim, ela tem um problema assim, seríssimo de articulação, se não me engano, no joelho esquerdo, eu acho. E ela não consegue andar por causa dessa dor, do impacto que dá de osso com osso. Porque ela não tem as articulações aqui no caso a cartilagem. Não tem esse líquido sinovial, que a gente falou na aula passada, que auxilia
É tipo de vez em quando entala, né? Tá bom. Não tem o líquido sinovial que auxilia na lubrificação, não tem nada disso. É como se no caso dela fosse osso com osso, e aí você tem uma pessoa que tem um prejuízo seríssimo na sua qualidade de vida, que é o caso dela, né? E aí falei sobre os tipos de articulação, lembra? Monoaxial, aqui é cotovelo, punho, é o biaxial, triaxial, ombro e quadril, aqui no caso está o ombro, né? Vou falar algumas, não são as principais, mas talvez sejam as mais famosas, ou algumas das mais famosas. Essas aqui estão no livro aí de vocês. Fala algumas patologias relacionadas ao sistema articular. Articular vem de articulação, bom? Então, essas doenças que a gente vai citar, no livro você tem mais informações, só vou dar algumas gerais. Essas doenças que a gente vai citar dizem respeito a problemas articulares. São doenças que atacam as articulações. Então, são doenças que comprometem as nossas articulações como um todo. Vamos ver algumas. Alguém já ouviu falar dessa? Osteoartrite. Alguns chamam de artrite. Tem alguns profissionais que também colocam artrose no mesmo grupo. Já deve ter ouvido falar, né? Eu conheço uma pessoa que tem. E no caso dessa pessoa, ela tem um tipo que causa deformidade. Então, o pé dessa pessoa que eu conheço já está começando a ficar torto assim para dentro. Tá ficando, fica, quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar uma... Quer dizer, olha, como eu não... Talvez vocês vejam algumas coisas aqui que não sejam tão... Assim, eu não sei o que a gente vai encontrar aqui. Aqui, ó. Legal. Qual o nome? Osteoartrite. Essas mãos estão normais? O que tem de errado nelas? Está certo, não estão. Torto, né? Tá meio inchado. Dá pra ver aqui, ó. Parece que tá meio inchado aqui, ó. Tá vendo? Meio torto, meio deformado. Osteoartrite. Tem outras que são piores, tá? É que eu não... Vamos ver se a gente vai achar aqui. Mas tem solução? Não tem cura. Tem tratamento, mas geralmente tem alguns tipos. Tem um tipo que é o mais severo. Oi? Ameniza. Tem alguns, olha esse aqui, vixe, demais, porque lembra, é articulação. Então você tem como se fosse uma inflamação, digamos assim, um prejuízo na articulação e fica tudo limitado. Então toda vez que você vai movimentar, como você tem uma inflamação, um prejuízo aqui, dói demais. Com isso no dedo. Mas é a mesma ou você fala, tem diagnóstico? O dedinho dela tá torto, ela disse que o médico... Deixa eu ver. Pode falar que eu tô... Ela colocou lá que tá embaixo dele, sabe? Aham. Pra tentar manter ele realidade, ela não consegue, ele tá bem torto mesmo. Ela consegue... Para dentro ou para fora? Dói muito. Dói demais. Essa pessoa que eu conheço, tem dia que o pé dela tá uma bomba, assim, dói muito. Ela tem esse... Só que dela é principalmente o pé esquerdo. Aí, ó, olha esse exemplo. Olha isso. Ó. E por aí vai, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos, mas basicamente é isso. Então, você tem um prejuízo articular seríssimo. Vou mostrar uma foto daqui a pouco. Então, uma doença degenerativa, olha o nome. O que é algo degenerativo? Lembra, o Alzheimer também é uma doença degenerativa. É algo que geralmente não tem cura, que destrói. Muito bom, Diana, muito bom. Então, é algo que corrói, consome, destrói, arrebenta, né? Prejudica. Então, é uma doença degenerativa que leva ao desgaste da cartilagem protetora das pontas dos ossos. Traduzindo, tá vendo aqui que tem esse negócio aqui entre os dois ossos? Na osteoartrite, eu aniquilo isso. Tiro. Arrebento. Eu
degenero eu não, né? A doença, né? Degenero as articulações e aí você tem um contato direto dos ossos. Por causa desse contato frequente e recorrente, os ossos começam a entortar ou apresentar deformidades. Além da dor, do mal-estar e por aí vai, né? Então, uma doença complicada que causa muito desconforto no paciente, por aí vai. Então, olha, eu tenho a destruição da cartilagem protetora das pontas dos ossos, provocando atrito entre eles, levando a rigidez, dor e dificuldade para mexer. É claro, né? Se você, toda vez que for fazer um movimento onde tem articulação, se você sente dor, você vai ficar querendo mexendo? Eu não ia querer. Então, é uma característica desses pacientes ficarem imóveis. Porque quanto mais então assim, eu tenho, sei lá, artrite no pé esquerdo. Cara, quanto menos eu movimentar esse pé, quanto menos eu utilizar as articulações, melhor para mim. É isso que geralmente os pacientes pensam, né? Só que como é uma doença que agrava, que degenera, que vai piorando conforme o tempo passa, pior isso vai ficando. Mais dor vai causando, mais desconforto, prejuízo na qualidade de vida, dificuldade para mexer e por aí vai. A pessoa pode até ter um aumento de peso, né? Pode estar o quê? Desculpa? Pode até ter um aumento de peso por causa disso. Pode ter. Pode, porque ela vai ficar parada assim, se movimentar, e se ela começar a comer muito mais do que ela utiliza, começar a colocar para dentro mais calorias do que ela necessita, vai engordar com certeza. Tratamento: analgésicos retiram dor. Anti-inflamatórios, porque isso aqui é uma inflamação da cartilagem. Então a ideia vejam aqui, ó, não está falando, recolocar a cartilagem, porque geralmente o tratamento é isso, tá? Eu vou tentar reduzir a dor, que é o principal sintoma que o paciente apresenta, é o desconforto, a dor toda vez que vai movimentar. Tem paciente que grita, que urra, porque você tem, imagina gente, a dor deve ser terrível, né? Se você já teve algum tipo de problema na articulação, você sabe como é. Eu tenho um trauma no joelho esquerdo. Todo trauma, né? Tipo, você coloca o pé. Você sabe mais ou menos como é, né? Eu estava fazendo um exercício no tiro de guerra, a gente estava no mato, e eu tinha que levantar um cara assim nas minhas costas, como se ele tivesse morto, tivesse sido baleado, sei lá, e o lema é: ninguém fica para trás. Então eu tinha que levantar esse cara nas minhas costas e andar com ele um bom percurso com ele aqui em mim. Tranquilo, não é o problema, porque eu aguentava levar ele. Só que o problema foi que eu agachei. Quando eu fui levantar, o meu joelho esquerdo foi pro ralo. Eu tive um problema, um trauma no joelho esquerdo e estava no meio do mato. Não pude parar, não pude parar. Continuei exercício, fiz o que tinha que fazer e tal. Dormi no mato. Quando eu cheguei na cidade no outro dia, o joelho estava uma bolota assim. Aí fui fazer, deu trauma, enfim. Hoje está melhor, mas vira e mexe eu ainda sinto um incômodo aqui nessa articulação. Veja, eu sou novo, tenho 28 anos, moleque ainda, mas já me incomoda. Eu fico pensando em pessoas que são muito acima do peso, eu estou acima, mas não muito, muito, muito acima. E pessoas que são mais velhas, que são sedentárias, isso deve incomodar demais. Eu não tenho osteoartrite, mas eu tenho um problema na articulação. É horrível, não recomendo a ninguém. Tá aí, ó. Olhando assim, tá? Qual articulação parece estar mais danificada? Essa, né? Percebe que aqui você tem um osso. Agora eu vou fazer uma brincadeira, tá? Fica mais fácil de você ver. Quem já comeu a coxa do frango, que na ponta do osso tem aquele negocinho? Já comeu, né? Aquilo. Sim, então. Mas é aquilo ali, no caso, é a articulação que reveste a ponta dos ossos. Que é esse caso aqui, tá vendo aqui, ó? Falei por causa da cor, né? Parece bastante. Então, no caso da artrose, ou que a gente chama, termo mais atual, osteoartrite, você tem uma degeneração, um comprometimento, um prejuízo, um desgaste dessa camada protetora, que a gente chama de articulação. Então, conforme o tempo passa, mais intenso é esse desgaste. E aí, cada vez mais, a gente vai tendo isso aqui, ó. Deformidades, dor, desconforto, prejuízo na qualidade de vida. Professor, quando
você começa a ter um, você tem todos? Ou... Não, boa pergunta, não necessariamente. Assim, geralmente, boa pergunta. Deixa eu repetir para a galera de casa. Pergunta da Raquel, professor, quando a gente começa a ter um, a gente começa a ter todos? Não necessariamente. Nesse caso, dessa pessoa que eu conheço, o dela é só o pé esquerdo. Só que assim, lógico, né? Ela toma medicamento e isso vai para o corpo todo. Mas no caso dela, especificamente, é o pé esquerdo. O outro pé direito, as mãos, normal. Mas tem pacientes que, quando, dependendo do nível, se for muito severo, aí é o corpo todo. Aí você imagina, esse paciente não se movimenta mesmo. Mas geralmente eles começam de uma parte, depois vai para outra. Geralmente. Não vai diretamente. Principalmente mãos e pés. Começa por aí. Depois pode ir para joelho, articulações, né? Lembra que a gente viu? Ó? Cadê? Aqui, ó. Toda e qualquer articulação pode ser prejudicada pela osteoartrite, mas geralmente são essas que começam, as das mãos, né, membros superiores. Que geralmente a gente está mais em constante movimento para fazer os exercícios, né, e atividades e por aí vai. Agora ficou fácil. Eu acho que foi a Raquel que perguntou, não, foi você, eu acho, né, Raquel? Do líquido? Sim. Foi, né? Aí, ó. Lembra que eu falei que tinha esse cara, que era o líquido que lubrificava as articulações, que permitia a movimentação, para que você conseguisse realizar o movimento, Maria, de uma forma mais tranquila. Só que, em alguns casos, infelizmente, ocorre uma inflamação dessa membrana que produz esse líquido. Quando acontece essa inflamação, a gente chama de inflamação da membrana sinovial, que faz menção ao líquido sinovial. Então tá aqui, eu já vou voltar lá, tá? Só para você ver. Vejam aqui, ó. Essa membrana, deixa eu dar um zoom. Tá vendo aqui esse negocinho azul aqui na ponta dos ossos? Ó, essa é a membrana. É ela quem produz, quem estimula a produção do líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica. Só que no caso da inflamação da membrana sinovial, vejam o que acontece aí, ó. Cadê a membrana? Sumiu. Vejam aqui que, para piorar, você ainda tem um desgaste severo aqui. Tá vendo que aqui não tem nem a membrana. Foi degenerada, destruída, desgastada. E olha o que acontece. Inflamação. Tá vendo aqui em vermelho? Olha, né, na outra imagem você não tem vermelho, ó. Tá vendo aqui? Isso, mas aqui faz parte, é normal. Mas olha que o tanto de como essa imagem está alterada. O corpo tenta fazer alguma medida para tentar diminuir. Só que o atrito é tão grande que começa a gerar uma inflamação. E aí, imaginem a qualidade de vida desse paciente. Tá aqui, ó. Então, essa inflamação é um tipo de artrite que produz uma inflamação na membrana que está por fora de cada articulação, como a gente já falou. O que acontece é que, se a gente não conseguir tratar isso, geralmente, se você não consegue tratar essa inflamação, o paciente vai ter seríssimos problemas, né? Série de destruições das articulações, como é o caso dessa imagem aqui. Tratamento. Olha aqui, primeiro lugar, reduzidor, analgésico. É a classe de medicamentos utilizada para redução de dor, né? Anti-inflamatórias, porque é uma inflamação anti-contra, então precisa utilizar anti-inflamatórios também. Olha isso aqui. Por que vocês acham que repouso faz parte do tratamento? Eita. Quem falou, Raquel? Você falou? Porque quanto mais eu repouso, menos atrito eu tenho. E quanto mais eu me movimento, mais atrito, mais inflamação eu vou ter. Mais o meu corpo vai sofrer prejuízo. E fisioterapia para recuperação da área, estimulação e por aí vai. Na minha parte, eu tenho que colocar café. Às vezes desgastou tanto que tem que fazer isso aí. Não, o pior é que ela tem que ter fisioterapia
toda semana de terapia. E todas as vezes que ela vai fazer, parece que é uma dor imensa. Eu imagino. Eu já tive contato com alguns idosos assim, fiz estágio em alguns lugares e tinha idosos desse jeito, com essa doença. É horrível, gente. Eles gritam mesmo de dor. Gritam. É horrível. Bom, inflamação de tendões e ligamentos. Inflamação, então você tem aqui o tendão, vai ligar, né? Um osso ao outro e tal. Isso pode inflamar. E também a gota, ó. Lembra? Eu falei, aqui tá único, tá? Mas é o único. Ácido úrico. É o acúmulo, a formação de cristais de ácido úrico na articulação que leva ao inchaço e à dor. Alguém já viu fotos ou conhece alguém que tem gota? Bom, vocês vão ver agora. Vamos lá. Aqui. Tá normal isso aqui? Acho que eu já vi uma coisa assim. Tá normal, né? Ele só tem. Isso? É? Joanete, dedão assim, que tem. Ela disse que dói, ela não usa pra sandália. Só que assim, não fica inchado assim. Não, olha isso aqui. Dá até você fica até com gastura assim, né? Olha isso aqui. Exato, Gustavo. Matou a charada. Qual pé aparentemente tá normal? Vai esse aqui, ó. Tá muito mais inchado. Esse aqui, teoricamente, tá normal. Isso na gota. Dói demais. Porque da vez que é tudo inchado. Quem aqui já sofreu alguma pancada e inflamou, inchou alguma região? A região geralmente fica mais sensível. Alguém já é horrível. E aqui você tem, por exemplo, no pé todo, ou pode ser na mão também. Enfim, nesse caso aqui eu peguei exemplo de mãos e pés. Ó. Esse braço aqui meu, ó, quando eu sofri acidente de moto, ele ralou dele. Ralou? Machuquei aqui, ó, do pé. A minha mão e meus pés, eu fico muito, tipo assim, eu saio, quando eu saio no sol, e me chama muito. Você tem problema cardíaco? Oi? Ó, o que acontece? Às vezes, inchaço pode ser decorrente de algum tipo de problema cardíaco. Uhum. Então, eu tenho só daqui 8 anos também, né? Mas eu achei estranho, porque faz uns 3 anos pra cá, mas toda vez que eu saio do sol, o pé me enche demais, parece que ela me regrada, sabe? Sim. O pé enche demais, eu não consigo encaixar o dedo assim. Você usa aliança? Eu nunca vi no salão. Você usa aliança? Ou alguma coisa assim? Fica difícil tirar, né? Geralmente é isso. Geralmente são pessoas que têm algum tipo de comprometimento no sistema cardiovascular. Sim. É. Não sai nem a pau, né? Em alguns casos tem até que serrar. Mas geralmente é isso, porque você força mais do que o normal, ou seja, eu caminho mais do que eu estou acostumado, faço mais força do que eu estou habituado. O sol aumenta a temperatura do meu corpo, a meu coração bate mais, eu forço o sistema cardiovascular. E aí, geralmente, isso causa um excesso, uma sobrecarga, e aí incha. Geralmente é isso, né? Mas, assim, tem que ver exatamente o que é. Mas que é desconfortável. Tipo assim, como assim, uma vez eu estava com energia, né? Eu achei que podia ser alguma coisa parecida. A alergia. Esse servidor aqui, ele não funciona digital de jeito nenhum, ele não tem água. Não funciona digital de jeito nenhum. Não funciona? Não, nem esse e nem esse não funciona digital. Quando eu tirava a alimentação, quando eu tinha alimentação, era qualquer né? Era dedo diferente. Então, quando eu carreguei esse aqui. Esquece. Eu tenho um dedo também defeituoso, assim, não defeituoso, mas que ele tem uns problemas. Tomei uma facada do meu primo. É sério, depois no final eu mostro pra vocês aqui, ó. Tomei uma facada. Professor. Do meu primo, assim. Essa gota, ela sempre enche demais e fica
vermelho em toda a região? Ou não, ela só incha e não fica vermelha? Não, geralmente, o vermelho indica a inflamação, geralmente. Então, por que que incha? Eu vou responder. É por causa disso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, peraí. A movimentação, né? Então, vejam aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui uma articulação? Tem uma junta, ó. Eu tenho 2 ossos, que a Ana falou o nome, os ossos curtos e tal. Eu tenho 2 ossos. No meio desses ossos, eu tenho uma articulação que vai facilitar o movimento do dedinho aqui, do dedo, do pé. No caso da gota, eu tenho um acúmulo desses cristais que emancipam, que desligam a movimentação. Ó, tá vendo aqui que eu tenho tantos cristais que esse osso meu com esse osso não consegue se conectar. Isso faz com que essa minha articulação se destrua e aí fica inchado. Mas, geralmente, com o inchaço, que é a inflamação, vem a vermelhidão. E a tendência é piorar, se não piorar. Tratamento, ou ela minimiza sozinha? Não, a tendência é piorar. Porque Acompanhamento. Em alguns casos, mesmo com tratamento, você ainda continua tendo o acúmulo dos ácidos, dos cristais de ácido úrico. Não, é uma desordem. Então, o corpo começa a acumular esse ácido úrico que está no nosso corpo. Só que começa a acumular esse ácido em articulações. Não deveria ser assim, mas é uma falha do sistema e, infelizmente, isso acontece e começa a acumular. É tipo um depósito. Sabe, tipo um... Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Só um exemplo. Sabe, tipo um lixão onde a gente deposita lixo? Nesse caso, meu corpo deposita ácido úrico nas minhas articulações. Principalmente... novamente, mãos e pés, especialmente em mãos, mas pés também é comum, né? Como tá aqui, nesses dois. A mostra essa em joelho também? Pode, mas pode, mas é bem mais comum aqui. Cadê? Opa, aqui. Bem mais comum em mãos. A minha amiga, ela disse que sente muita dor no joelho e ela disse que acha que é gota, mas só que vendo aí agora, eu acredito que não deve ser não, porque o dela nunca ficou inchado assim, só tá inchado. E ela tem isso há muito tempo. Não. Eu perguntei se eles minimizam ou se deixa vai ficar, não faz tratamento. Não. Com certeza não. Porque eu imagino que não. Porque se fosse, conforme o tempo passa, ela estaria bem pior. A ponto de não andar mais. Assim, não porque isso, por causa da dor, né? Do incômodo. Isso estaria muito vermelho, aí ia ficar desesperado. Mas olha esse dedo como está vermelho, inchado. Talvez ela sofreu alguma, sei lá, inchação, ela talvez caiu. Eu tinha um inchação nesse dedo aqui, ó. A bicicleta que eu tinha que freava no pé, eu caía quase sempre com ela quando chovia. E essa minha mão sempre ia na frente. Então esse meu dedo, por muitos anos, tive dificuldade de movimentar, porque ele ficava inchadão assim. Era uma inchação, mas era um impacto, eu não tinha gota nem nada. Hoje ele funciona. Só isso aqui que é o da facada, que é mais sensível, mas eu tenho um da facada, tenho um do estilete. Quando eu era criança, quase fiquei sem dedo. Eu não tinha apontador, família muito simples, né? E aí, um colega meu tinha estilete. Fui apontar o lápis e escorregou. Só que eu escorregou o dedinho, senão vai cortar o dedinho e você vira igual a Na verdade, isso na escola como doutor, tirava o negocinho do Você fazia o estilete, com a caneta, queimava. Eu acho que era só você. Acho que a Ana nunca fez isso. Eu tenho. E isso, tipo, quando eu pegava essa faquinha aí, dava um BO, né? Estava com. Não, dava advertência, expulsão. Mas assim, aí escorregou, pegou. Mas a criança, quando cortou, eu tampei com a mão. Mas como pegou, foi muito profundo o corte, tem aqui, os 3 pontos. Quase que eu fiquei sem, né? Aí tem um outro, que já vou falar do capim navalha, fica na beira de lagoa. Eu morava no Goiás, a gente ia pescar de noite, e aí eu enrolei o dedo no capim e puxei. Eu tinha o costume de enrolar e puxar para cortar. Só que estava de noite, eu enrolei no capim navalha, olha o nome do capim. No que eu enrolei e puxei, tá aqui até hoje, ó.
Olha o tamanho do estrago que fez no meu dedo. Puxei e a minha pele ficou. Quase decepeu o dedo também. Então minha mão é tudo ferrado, tudo arrebentada. Que Olha esse capinho na parede. Ah? Deixa eu ver se eu... Ele levou uma página, na verdade. Aqui, ó. Ó aqui a criança aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Você não botou mato, não? Ele é bem... Ó, esse cara... Cadê ele? Então... Aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu compartilhar pra galera de casa. Só que tava de noite, eu na beira da lagoa... Eu vou ver que tem. Eu achei que fosse aqueles outros normais. Eu enrolei e puxei. Quando eu puxei, o dedo ficou. Eu pescava, a gente pescava jacaré de noite lá e. Meu pai me levava. Aí... Não, você acha? A gente caminhando assim, dentro do store, a gente ficava louco. Não é? E aqui eu. Aí a gente saía, tipo, que o jacaré... Nossa, mas essas florzinhas parecem Guiné, não parece? Não conheço. Guiné? Não conheço. Guiné? Não, eu conheço por outro nome. Talvez lá no Goiás chamava de outro jeito. Isso aqui? Não, sabe o que tem os matinhos, né? Aham. Tem aquele fiozinho lá, aquele fiozinho que tem no matinho, parece o fiozinho da Guiné. Ah, é? Esse fiozinho aí. Esse aqui, ó. Ah, sim. É, o fiozinho que tinha no capim. No capim na Aí aqui, né, professor? Esse aqui? Não, o pássaro aqui, né? Cadê você? Guiné. Calma aí, cara. Deixa eu ver, cadê? Guiné. Isso aqui você chama de Guiné? Guiné. Tem outro nome também. Tem, galinha da Angola. Lá no Goiás a gente chamava de galinha da Angola. Você eu já vi? Nossa, demais. Meu avô criava. Roxo. Quando dá uma doença, espalha para todo mundo, morre todo mundo. Deixa eu te... Sério? Eles fazem um barulho muito característico, né? Meu avô criava pintinho e Guiné, né? Guiné. A gente chamava de galinha da Angola. É outro nome, é Guiné, galinha da Angola, tem outro nome. Ah, é? Bem engraçado. Esse aqui Tem outro nome. Não, eu não sei, vamos ver. Galinha da Angola. Opa. Lá a gente chamava só. Vamos ver aqui, ó. Galinha da Angola é uma. Não, acho que não vai ter o nome dele aqui, não. Dela aqui, não, vamos ver. Não. Galinha da Guiné, galinha da Índia, galinhola, angolinha, cocá, coquém. É cocá. Cocá? Cocá. Não, esse eu não conheço. Nossa, eu nunca comi galinha da Angola. A fala dela é essa daí. Lidiane. Vamos lá. É por isso que chama. Vamos lá. Artrite, ó, as meninas, exatamente. Bavi e Thalita, é isso aí, galera. Era um pouco mais escura. Era um pouco. Não sei explicar. Uma vez eu vou para fazer, uma vez eu passei mal. Galinha da Angola? Nunca comi, não. Parece um pouco mais forte, sabe? Você deve deixar que ele mandei. Não, vou corrigir, te mando. Eu aprendi aqui. Aí sim. Bom, eu nunca comi isso. Já comi outras coisas, mas lá no Goiás lá é mais comum, mas esse eu nunca comi, não. Já comi umas coisas aleatórias, assim, bicho lá, mas... Bom, falando em classificação... Jacaré, você já comeu? Ixi! Jacaré é bom? Jacaré, Jacaré, capivara, enguia, paca, sucuri, tiu, já comi. Pato, a cascavel eu não comi, não. Isso aí não. Jacaré eu já comi, é bom. Já, parece frango, branquinho.
Bom demais. Isso que é bom para remédio. Perdiz. E um monte de coisa. Sem falar, né? Lá é comum. Tomar leite com pinga, lá é tudo comum essas coisas. Leite com pinga e açúcar. Tem que ser direto da teta da vaca. Sem filtrar, sem nada, direitinho. Chega até a espumar a boca. É gostoso pra caramba. Lá é tradição. Lá em Minas também. Ó, eu já fiz essa pergunta para vocês, né? Por que a gente classifica? Eu fiz ela mais cedo. E aí a gente falou porque a Ana deu algumas justificativas, mas basicamente é porque eu tenho ossos de diferentes formatos, e aí para entender melhor esses ossos, como eles funcionam, a gente classifica. E aí eu perguntei mais cedo sobre as classificações. A Ana falou quase todas, a Larissa complementou, com colinha, né, Larissa? Mas complementou. Então são esses aqui, ó. Tá? Vamos lá. Existem os ossos longos e tem também os opostos. Se tem longos, tem curtos. A gente viu curtos. Cadê você? Exato. Por exemplo, aí, ó. Curtos. Enfim, eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Tem também os ossos planos. O que é algo plano, gente? Exato. Plano. Isso, plano. Exatamente. Aqueles caras que apoiam a teoria da Terra plana. Já, digo, hoje em dia isso aí tá em alta, né? Tem os opostos. Se tem os planos, eu tenho os irregulares. São aqueles que têm formas diferentes. Por isso, irregulares. Não tem regularidade. Lembra, o I é contra, é o oposto. Irregular, contra o que é regular. Sem regularidade. São aqueles caras que têm várias formas, ou formas diferentes. Por exemplo, as vértebras. Tem os sesamoides. Por exemplo, que ficam entre os tendões. A Ana falou esse. Pneumáticos. São aqueles que fazem menção a ar. Pneumologia. É a especialidade da medicina que cuida dos pulmões. Vem de pneuma, ar, vida. Então, os ossos pneumáticos fazem menção também ao ar. Por exemplo, ossos do crânio. Longos. Curtos. Minha irmã que vai estudar isso é o seguinte: você compra um fruto, esse aí. Aqui? Ela ficava pulando na camelagem. Camelagem, que na camelagem ficar as crianças caiu. Não, e aí... Nossa. Ela quebrou. Eu ia mostrar um negócio aqui, mas você falou de quebrar, eu lembro... Geralmente as pessoas quebram com o osso do pé. Bate no tamborete, bate na cadeira, bate na parede, e aí o ossinho... Já vi algumas imagens, tem até meme, né? Deus me livre. Mas é sempre o mindinho que bate, não é o dedão forte, né? Até porque o dedão, tá vendo aqui? Deixa eu dar um... Veja aqui. Aqui. É sempre o mindinho que bate. Exato. Porque, tipo assim, ó, geralmente a barreira, o obstáculo tá de cá. O primeiro é ele mesmo. E não bastasse, veja que ele é bem mais fino. Não é tão forte, tão resistente quanto o do dedão. Ó. Olha o dedão como é mais grosso, mais forte. E do dedinho é mais fininho. Então, quando você tem... Oi? Não, ela foi azarada. Deus me livre, deve doer demais. Ossos planos. Planos. Né? Formato ali da cabeça. Mas esse não é plano, não. Aqui, ó. Aqui ele é plano, ó. Plano. Mas é melhor nada aqui, né? Mas olha aqui, ó. A ideia aqui. Deixa eu dar um... exatamente. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tipo, como se fosse o ovo de Páscoa. A lateral aqui é plana. Essa lateral aqui, por exemplo, é plana. Entendeu?
Essa é a lógica. Tá vendo aqui, ó, que você pode pôr a mão, parece que é reto. Claro, né, vai ter uma deformidade ou outra, mas teoricamente, como a Raquel falou, é plano. Por isso, ossos planos. O nome já fala. Tem alguma regularidade aí, galera? Não, né? Tem ponta para todo lado, tudo torto, tudo. Por isso, ossos. Seria regulares. Aqui do sesamoide lá dos tendões. Pneumáticos. Por que pneumáticos? Cadê? Tá mostrando para valer que tá. O que vem dentro desse buraco aqui? Exato. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é como se a gente tivesse... Imagina a minha cabeça, rachou ela no meio e tirei a massa cefálica. Fica esse osso. Esse pedaço aqui, Larissa, é onde eu vou... esse osso, no caso, abriga quem? O meu cérebro. Nossa, mas é grosso o osso. Mas... boa observação. Para quê? Para proteger. Por isso que não é toda vez que você cai e bate a cabeça que você tem um traumatismo. O impacto tem que ser muito grande, porque... Deixa eu aumentar aqui. Porque precisa romper, quebrar, e é grosso mesmo. É uma camada que foi feita ali realmente para proteger o seu cérebro. E por que criança, quando bebê tem fala que não pode deixar cair da cabeça? Uma boa pergunta. É mais suave. É a parte da muleta. Quando você vai crescendo, essa parte ali vai ficando firme. Enquanto a criança é mais frágil, mais novinha. Isso. Igual fala, quando eles nascem, todos nós nascemos já A mulher. Que é um já é aberto, totalmente. Você põe a mãozinha assim, você vê. Mas é um tempo que vai fechando. Exatamente, a Alice Gustavo. É por isso, Ana, conforme o nosso organismo vai se desenvolvendo, os nossos ossos vão ganhando resistência. Assim, o que é mais fácil quebrar? Se uma criança... Por isso que muitas crianças quebram a clavícula, por exemplo, quando vão nascer. Porque os ossos são muito sensíveis. Muito. E dependendo do jeito que o médico... Tem que fazer alguma coisa? Aí dá para consertar depois. Tipo, ela vai consertar naturalmente ou tem que colocar alguma coisa? E dependendo da situação, tem que colocar alguma coisa para apoiar, para engessar. É tipo a gente. Minha filha quebrou o braço, mas ela não precisou colocar pino nem nada, porque o médico disse que os ossos dela regeneram. Então, Isso. cresce. Essa lógica, olha, eu quando criança, meu corpo está em completo desenvolvimento. Inclusive a parte óssea. Então, realmente, a caixa craniana é bem mais sensível, ou em alguns casos, entre aspas, nem tem, entre aspas, tá? Porque é tão sensível que qualquer impacto pode prejudicar. Mas conforme o tempo passa, isso vai, como o meu cérebro vai crescer e ele vai precisar de proteção, essa camada vai enrijecendo. Vai ficando mais rígida, mais sólida e mais larga, mais espessa. Mas sim, as crianças têm bem mais fino, bem mais sensível, né? Como um todo, o corpo delas são bem mais sensíveis, só que o que a Raquel disse, eu consigo recuperar bem mais rápido. Eu, criança. Essa seria uma pergunta que eu ia fazer, mas essa é difícil. Então eu vou já dar a resposta. O nosso esqueleto é dividido em duas partes. Tem a parte axial, deixa eu ver se já tem aqui aqui. E a parte apendicular. Lucas, não vi diferença, só estou vendo o osso. Presta atenção que tem uma diferença básica, né, Maria do Carmo? Só estou vendo o osso aí, não tem nada demais. Calma que você vai ver que tem sim. Vamos lá. A parte axial é a chamada parte superior do esqueleto, composto por ossos da cabeça, coluna vertebral e tórax. Que curiosamente, ou estrategicamente, está destaque no nosso desenho na cor amarela. Então, o esqueleto axial é esse cara aqui em amarelo. Lembra? Crânio, coluna, tórax. Esse é o esqueleto axial, tá bom? Aqui. Essa porção do esqueleto forma o eixo principal de suporte do corpo
e protege o sistema nervoso central e os órgãos do tórax. Lembra? O sistema nervoso central estará abrigado, protegido pelo crânio e parte aqui da coluna vertebral também, porque aqui dentro que passa a medula. A gente vai ver na aula de sistema nervoso. Tá bom? Então, esse tipo de esqueleto é o que a gente chama de esqueleto axial. Mas tem um outro, que é o apendicular. Esse cara forma a parte inferior do esqueleto, que aqui também está em destaque amarelo, só que vejam que ó, a região central a gente desconsidera. Olha aqui, agora o que está em amarelo é o oposto. Ó. Antes eu tinha crânio, coluna, tórax. Agora eu anulo o crânio, coluna, tórax. Tudo que foge disso faz parte do esqueleto apendicular. É o que está pendurado. Digamos assim. Que está pendurado, uma boa, a essa estrutura central. Exatamente, Raquel. Chamada parte inferior, composta pelos ossos membros superiores e inferiores, exato, e ossos pelos quais esses membros se articulam, se comunicam com o esqueleto axial. Aí, né? Algumas patologias, agora sim, do sistema ósseo. Bursite, osteoartrose, entorse, espinha bífida, escoliose, osteomielite, cifose, paralisia infantil e por aí vai. Bursite, você tem a inflamação aqui da bursa, por isso bursite. Né? Osteoartrose, que é praticamente a mesma coisa de artrite, daquela osteoartrite que a gente viu. Só que nesse caso da artrose, é uma destruição muito mais severa, muito mais agressiva, e essa aqui sim, geralmente causa deformidades severas da pessoa, tá bom? Mas a lógica é a mesma, destruição da camada aqui relacionada à articulação, a essa proteção dos ossos, e destrói toda a cartilagem e a articulação. Entorse, sabe quando... Quem falou? Nossa, eu torci o pé uma vez no lado da estrada, precisei usar a botinha e ficou desse jeito. Ah, lá. Ele falou que, sei lá, que falou que fazia com que eu... Então, geralmente quando a gente faz isso, fica inchado, né? Fica dói pra caramba. Geralmente, se você, a não ser em caso como você foi empurrado, aí não dá pra voltar ao equilíbrio. Mas geralmente o nosso corpo, quando você pisa em falso, acontece com o nosso cérebro. Lembra? Você consegue reequilibrar. Geralmente. Só que em alguns casos a gente não consegue. E aí torce. E aí você tem, por exemplo, esse caso aí dessa imagem, né? Esse caso tem outras imagens. Eu tenho problema na coluna de escoliose. Esse caso aqui é um pouco mais delicado. Porque é como se a criança nascesse com parte da coluna para fora. Alguém já viu foto disso? Essa doença aqui? Não conhecido. Eu acho que eu preferi não colocar. Eu tenho um amigo meu que ele estava muito assim, mas assim. Ele estava. Deixa eu mostrar para você. Tem umas que fica mais claro, que dá para ver melhor. Quer ver, ó? Nossa, esse criança é um morcego. Ali, eu acho que quer ver, ó. Aqui no caso, né, ó. Você tem parte, tá vendo aqui, ó, da coluna, do ossinho, nasce para fora. É como nesse caso aqui, ó. Então, essa é a espinha bífida, né? Olha aqui. Então, ó, causa como se a coluna, ó, em vez de permanecer reta na linha que deveria, ela faz uma curvatura para fora. E as pernas não descem, né? Uma situação bem difícil, tá? O que mais? Vamos lá. Eu não coloquei porque, às vezes, né, alguém pode se sentir incomodado ou constrangido. Aí, o Gustavo falou. Mas só que não é tanto assim, não, amigo. No grau não tá tão assim, né, Gustavo? Não é muito assim, não. Vai lá, tá acabando já, faltam 2 slides, tá acabando. Vai lá.
Não, tranquilo. Na próxima nível. Tá bom. A Beleza. minha, eu acho que é coisa de... Tchau, obrigado, Larissa. Obrigado, Larissa. Acho que é coisa de 1 centímetro, Ah, sabe? aham. Não é um pouquinho só. O médico falou que tem que fazer academia pra passar. Da minha irmã, da esposa do meu amigo, o irmão do cara lá, não foi pra vocês que eu contei, né? Foi na aula mais cedo, a Maria vai lembrar. De mau jeito, Mau jeito. No seu caso é mau jeito? mas se fosse pior, eu teria que usar aqueles negócios que coloca aqui, Ah, sei. sabe? Tipo um colete, não, pra alinhar. De ferro, assim, coloca os ferros. Assim. Aham. E é pra ajustar. Mas a atividade física resolve. Da esposa do meu amigo tá resolvendo. E fisioterapia. Mas tem que seguir a risca mais rápida. Não necessariamente precisa de uma intervenção cirúrgica. Faz, eu acho que 4 anos que o médico mandou fazer. E nada, né? Gustavo. Bom, osteomielite. Um caso mais raro, assim, mais difícil de encontrar, entretanto, muito mais severo. Porque a gente tem aqui uma infecção, a bactéria entrou, caiu na corrente sanguínea, adentrou o sistema ósseo da pessoa e começou a comer. Comer assim, eu falo comer, mas é degenerar, destruir, né? Corroer. Vou aproximar aqui, mas ó, olha isso aqui. Qual que é a solução aqui, geralmente? Porque já teve a destruição do osso, destruição da pele, destruição de tudo, praticamente. E aí, só que corre o risco de, dependendo como você faz o processo de amputar, a bactéria ainda pode estar presente ali, fica um foco. Aí tem que ir subindo, tipo de diabetes, vai subindo. Mas assim, é um caso mais difícil de se encontrar, mas pode acontecer. Só que nesse caso aqui é invasão, né? A bactéria invadiu, ó. Olha, vejam esse caso aqui, a diferença, ó. Deixa eu mostrar. Isso aqui é a olho nu, vai? Ó, a gente consegue ver. Isso aqui é a chapa. Vejam como que a bactéria arrebentou o osso dessa pessoa. Destruiu, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver, né? Tá tudo corroído aqui, arrebentado. Osteomielite. E aqui também, a mesma lógica, né? Ó. Tá vendo aqui pretinho já, ó, necrose? Dá pra ver, né? Ó, o tecido aqui já morreu. Tá vendo aqui tapeto? Já era. Vai ter que... Aqui, como ainda tá bem branquinho e vermelhinho, geralmente raspam. Você pega um instrumento, tira essa pele morta para uma pele nova sair. Dependendo, dá para fazer. Nesse caso, parece que sim, tá vendo? Porque aqui ainda tá branco e tá vermelho. Então, parece que essa região ainda está sendo irrigada com sangue. E parece que o foco só tá aqui no meio, né? Mas eu não sei. Vai dizer isso é um especialista. Mas essa doença é a osteomielite. Próxima aula a gente vai falar dele, o maravilhoso sistema nervoso. Você curte ele? Então, é nóis. E o sistema circulatório. Ela. Você me viu? Galera de casa, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal de casa? Tá tranquilo? Beleza?